fenómeno dos bebês chorões é o próximo tema e tenho a certeza que muitas mães, muito provavelmente em casa, que já não dormem há cerca de um mês, estão mortas para ouvir o que a nossa próxima convidada, Cláudia Lima, tem para dizer, que é docente da formação Primeiros Socorros Emocionais, certo, Cláudia? Exatamente, boa tarde. Bem, eu sei exatamente do que estamos a falar. Se calhar não de bebês chorões que chegam a chorar 8 horas seguidas, porque existe, não é? Ou 16. Ou 16, pronto. Então, eu nem vou falar do meu caso, porque a minha filha portou-se muito bem. Mas antes disso, vamos a falar de um fenómeno. Exatamente. Esta situação dos bebés chorões cada vez está a merecer mais atenção da parte dos técnicos, uma vez que se tratam de bebés que os pais realmente procuram os técnicos especializados, pediatras, fazem algum tipo de exame para ver se realmente está tudo bem a nível fisiológico e naturalmente está tudo bem, mas o bebé continua com aquele mal-estar que não se consegue perceber muito bem porquê. E é nesta altura que nós podemos falar destes bebés chorões e é destes bebés que nós realmente temos, à volta deles, temos elaborado algumas atividades para nos tornarmos mais atentos. Cláudia, uma pergunta, por exemplo, eu já vi num programa de televisão em que há estudos que tentam decifrar diferentes tipos de choro. Há um choro em que é um mais aberto, ou não sei o que é por causa da fome, outro choro que é por causa das cólicas, ou porque tem sono, portanto, isso existe mesmo? Isso existe, é a comunicação do bebê, não é? Não só pelo tipo de choro, pelo tom com que o bebê chora e as expressões e todo aquele não verbal que o compõe, não é? Mas também pela forma como tenta comunicar pelo seu corpo, pelo mal-estar que transmite, ou então pela alegria, não é? Porque nem tudo são desgraças. Muito bem, e quando é que nós temos a certeza que o nosso filho não chora por fome, nem porque tem cólicas, nem dores, simplesmente é um bebê chorão? É um bebê chorão. Nós sabemos isso, lá está, a partir do momento que realmente procuramos um médico especialista, porque é muito necessário mesmo fazer este despiste, não é? Termos a certeza absoluta de que está tudo bem, exceto um lado que é de elevada relevância também, que é o lado emocional. Não é? E que para isso não existem comprimidos, não existem... Chora porque sim? Chora porque sim ou chora porque tem realmente um mal-estar e uma falta de conforto no que diz respeito à relação com a mãe, com as figuras de maior vinculação. E há razões para estarmos perante um bebê chorão? Em algumas alturas podemos relacionar com as mães ou com os pais que estão a passar por um período de maior tristeza após o parto, as famosas depressões pós-parto, não é? Que são verificadas nos dois elementos do casal. Esta questão do homem tem sido ultimamente mais estudada, porque realmente até há pouco tempo não se falava nesse termo para a figura masculina, mas o que é certo é que as implicações do cotidiano e as mudanças e as exigências enquanto pai têm levado a que os homens também sintam alguma tristeza e um período de cansaço associado ao pós-parto. E há também aquele fenómeno em que as mães só se apaixonam pelos filhos passados X dias ou até semanas. Exatamente. Isso também pode contribuir? Pode contribuir e é precisamente nesse momento que nós tentamos intervir, não é? Nós, na Foral, quando prestamos este tipo de auxílio e mesmo noutros locais a nível nacional, onde realmente técnicos tiveram a mesma formação que eu e que a Foral neste momento está a desenvolver para outros técnicos, é relevante, são bebés que após esse período do nascimento e se as coisas foram complicadas, realmente têm mães ansiosas, mães que então se deprimirem, a relação não vai ser muito positiva. Desligam mais, não é? Desligam ou nem sequer chegam a estabelecer uma vinculação positiva e nós incidimos precisamente nesse aspecto, em termos um espaço onde à volta de 10 sessões conseguimos restabelecer essa ligação, não é? Nós estamos a falar de uma formação, pode-se dizer assim? Estamos a falar de duas vertentes, numa vertente clínica, onde nós temos as portas abertas para quem necessitar, os pais, para trazerem o bebê, tudo mais, e depois numa vertente formativa, onde nós estamos neste momento a disponibilizar um curso para técnicos com uma formadora alemã, a doutora Paula Dedris. Que já tem uma experiência alargada, não é? Cerca de 12 anos na Alemanha. Exatamente, e onde já tem 5 centros chamados de SOS ao bebê, para estas questões emocionais, não é?
é? É uma questão que na Alemanha está bastante desenvolvida, na Áustria também, e nós em Portugal estamos a tentar realmente dar os primeiros passos. Claro. E para aquelas mães que estão a viver, eu aliás conheço algumas porque têm nascido muitos bebés, pelo menos perto de mim. Que bom. O que é que elas devem fazer? Ligar, aparecer neste centro? É assim, nós temos uma página de internet que é o www.foral.pt. Podem contactar-nos, e agora vou olhar para a cábula, 934472129. É um número que está 24 horas disponível se houver necessidade. Nós na Foral temos as portas abertas para período de marcação mais ao final da tarde, mas podem aparecer, podem procurar esta ajuda porque serão atendidos com certeza. Muito bem, Isabel, tenho a certeza que é uma ajuda preciosa para muitas mães que já não dormem há muito tempo e estão muito cansadas, pois aquilo é uma bola de neve, não é? Exatamente. Isabel, muito obrigada por ter vindo ao obrigada, nosso programa.